galerinha do Gambit Zero, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Hoje uma gravação, não estamos ao vivo novamente, vocês gostaram do vídeo que a gente trouxe agora de acumuladores compulsivos, e tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo separadinho, fora de live, dando atenção pra vocês, que é um conteúdo bem da hora também, tô gostando de fazer, tá sendo legal, tá sendo bacana e vamos continuar. Aqui nós temos, como vocês estão vendo no título, mais um episódio de Garotas Malvadas, um react que a gente fez há um tempo atrás, há umas semanas aí atrás, vocês gostaram bastante, foi bem interessante. Estamos aqui de volta pra assistir mais um episódio, o episódio 2, chamado As Gatas do Bar. Deixa o like aí, por favor, que você ajuda a gente. Qualquer um que não seja um de nós é nosso inimigo. Game of Thrones. Game of Thrones. Nossa, já começou citando uma das melhores séries de todos os tempos. Ela gostava de agradar as pessoas e de ajudar as pessoas. Mas aquelas mulheres não eram amigas dela. Elas eram muito perigosas. Elas eram horríveis, as verdadeiras garotas malvadas. Ela é muito dramática. Gosta de ser o centro das atenções. Ela não estava criando uma persona. Ela estava disposta a machucar alguém. Ela gostava disso. Mas é quem ela é. Não era surpreendente que mulheres fizessem isso. As mulheres desses grupos podem ser muito cruéis. Curioso pra ver o que vai acontecer. Vamos lá. Garotas Malvadas. Garotas Malvadas, versão brasileira. Vamos Vambora conhecer essa história que nós temos pra hoje. O primeiro episódio é muito bom, inclusive, tá? Se você não viu, tá chegando agora por esse episódio, assista o primeiro aí, que é muito bom. Sem dúvida, tem uma vantagem. Dá pra falar que a cidade tem um certo clima de Velho Oeste impregnado. Localizada perto da Rota 66, não é surpresa para ninguém que Albuquerque, Novo México, é a casa da cena noturna dos fora da lei, repleta de homens durões e mulheres indomáveis. Ok. Elas meio que foram seguindo o fluxo. Foram arrastadas para a vida no... A festa nunca acaba. A gente queria se divertir com essas pessoas porque elas eram divertidas e elas davam as festas. Com o tempo, os grupos ficaram mais arriscados e as festas mais insanas. É quase que uma casa para as pessoas perdidas. Mulheres que talvez tenham deixado alguma coisa para trás, tenham deixado a família e se reúnem ali, se divertem juntas e criam uma nova vida e uma nova família. Tô entendendo. Nesse universo, as pessoas se referem às outras como minha filha, minha irmã. Se puder confiar em alguém nesse universo, é ótimo. Não tem preço. E no centro dessa família do coração estão as chefonas que dão as ordens. Que são? O que as pessoas não sabem é que as mulheres desses grupos podem ser muito cruéis. Já vi mulheres violentas nesses grupos. Elas não vão aturar certas atitudes de ninguém, a não ser delas mesmas. Elas estão sempre falando... Você tem seus líderes e seus seguidores. Aparentemente, Tiffany Boyer, de 29 anos. Tiffany Boyer. Temos a primeira pessoa. Não parecia se encaixar num grupo de mulheres duronas como esse. Tiffany gostava de agradar as pessoas, de ajudar as pessoas. O modo de ver a vida da Tiffany era... Nada podia estar errado. Ela sempre dava um jeito de tornar o seu dia muito melhor. Ela amava a vida. Infelizmente, a Tiffany sofreu um acidente quando tinha mais ou menos 5 anos de idade, quando algumas crianças estavam brincando no quintal e o irmão dela jogou uma pedra bem grande, o que fraturou o crânio dela. Que isso? Então ela teve que fazer uma cirurgia no cérebro. Que isso? Nossa, gente, coitada. A primeira convulsão tônico-clônica foi aos 12 anos. Alguns anos depois, a Tiffany revelou um evento traumático e pessoal para sua família. A Tiffany foi vítima de abuso sexual por parte de uma pessoa que a gente considerava ser um amigo da família. Nossa, que péssimo. Além disso, ela estava no meio de um divórcio, sendo puxada para lá e para cá entre os pais. Então foi muito estressante. Bom, o comportamento da Tiffany começou a ficar diferente. Então ela foi fazer terapia. Mas para ela, aquele evento tinha mudado muito o curso da vida dela. Mas a saúde imprevisível da Tiffany alimentava uma vida de tempos em tempos destemida. A Tiffany era muito brincalhona. Não tinha nada que ela tivesse medo de fazer. Então ela simplesmente se superava. A Tiffany com certeza tinha um espírito livre. Ela queria fazer tudo da maneira que ela queria fazer. Era uma pessoa aventureira. A Tiffany era a alma da festa. Ela praticamente fazia uma festa na festa. Será que foi ela que foi de F, gente? A gente sabe que alguém vai acabar partindo dessa pra uma melhor nesse episódio, né? A Tiffany, sem dúvida, era muito impetuosa. Então, imaginar que ela fosse sossegar não era nem um pouco realista, porque ela era muito dona de si e muito corajosa. Era como um cavalo selvagem que não podia ser domado. Depois de 2 relacionamentos fracassados, a Tiffany claramente não nasceu para se casar. Mas até os 22 anos, ela foi mãe solo, dedicada de 2 crianças. Olha da só. Savannah
e do Patrick. Olha só. Só de ver como ela passeava naturalmente nesse papel de ser mãe era muito legal de ver. Já espero que elas não... Pera, não sei, tive uma teoria aqui, mas vou ficar quieto. Ela era muito boa nisso. Mas a mãe dela pegou a guarda dos filhos quando ela passou a ter mais convulsões. Oxi. Mas também ela entendia e sabia que era pra segurança dela e dos filhos. Nossa, coitada, mano. Por causa das Sem a convulsões. guarda e tempo integral dos filhos, a Tiffany estava livre para viver a vida e se divertir em clubes de moto com quem ela se identificasse, incluindo as líderes da cena noturna local. E agora, hein? Shawn Cannon, de 34 anos, e Stephanie Ray Stepp, seu braço direito, de 21 anos. A Shauna não se importava em quem ela poderia pisar para conseguir o que queria. Ela era líder. E algumas garotas admiravam a Shauna, porque ela era insana e também cruel. Ela era conhecida por ser a comandante. Se ela quisesse que alguma coisa fosse feita, essa coisa seria feita. Ela fazia acontecer. Eu acho que a Shauna gostava da reputação que tinha. Ela gostava do narcisismo que isso envolvia. Ela realmente só se importava em conseguir o que ela queria conseguir. A Stephanie, que todo mundo conhecia como Ray, sem dúvida era a mais desenfreada. A Stephanie mede 1,57 m, pesa 58 quilos, uma mulher pequena, mas é dura na queda. A vida da Stephanie nesse universo começou quando ela fugiu. Eu acho que ela tinha 14 anos, quando ela foi morar com um homem que fazia parte de uma gangue de motociclistas e que também fazia parte desse universo de festa. Com 14 anos? Se ela soubesse que alguém estava fazendo alguma coisa com uma amiga dela, era a primeira a falar. Eu vou cuidar disso. Isso era emocionante. Ela gostava de brigar. A Shauna e a Stephanie só olhavam pro próprio umbigo. Elas estavam em relação ao resto. Eu sabia que as pessoas com as quais ela estava andando não eram pessoas boas. Elas não são pra você, Tiffany. Eu estava preocupada com a Tiffany, mas Tiffany gostava da Shauna, respeitava muito ela, chamava de amiga. Será que é essa Tiffany que vai dançar? A amiga da fodona ali do bar? Pode ser, hein? De que ela provavelmente estava tentando impressionar e conseguir o respeito dela. A Tiffany indiscutivelmente queria se encaixar. Ela queria se enturmar com elas, fazer com que gostassem dela. Ela era muito amigável e extrovertida. Pera, a Tiffany... Gente, me perdi. Mas me surpreendeu o fato de ela estar tão perto de mulheres assim. No meu relacionamento com a Tiffany, ela sempre ia atrás dos homens. Mas a Tiffany queria se divertir com essas mulheres, porque elas eram divertidas e eram quem faziam as festas. Era a sensação e a euforia daquela loucura, sabe? Estar com pessoas que pensavam como ela naquele momento. Ela estava sempre assim, vamos nos divertir e lidar com os problemas, sabe? Depois. Ela era bem assim. Tá, a Tiffany é a que a gente tá conhecendo, né? E ela gostava de conhecer pessoas novas. A Tiffany era paqueradora. Se o homem fosse legal, engraçado, ela falava, ei, e antes de você perceber, ela tava namorando aquele cara. Ué, ela tá namorando é aquele. Maio de 2011. Mas mesmo depois de anos no grupo, parecia que a Tiffany ainda não tinha aprendido que nessas irmandades tem regras. E a regra número 1... Pegou o cara de outra mulher. É nunca roubar o holofote da Shauna, nem da Stephanie. Não, errei. Eu tava na casa de um amigo. A Tiffany apareceu com algumas amigas e eu achei a Tiffany muito atraente. Ela ia fazer uma espécie de desfile de moda, alguma coisa assim. E aí ela deixou a porta aberta enquanto estava trocando de roupa. Ele viu a Tiffany tirando as roupas. Ih, que isso, tá? Foi basicamente assim que o relacionamento deles começou. Começou o relacionamento assim? Você não tá esquisito? E que a gente começou a conversar mesmo e passar a se conhecer melhor. A gente começou a se falar todos os dias, o dia inteiro. Ela falava de algumas coisas, objetivos e coisas que ela queria alcançar. E eu falei que se ela quisesse mesmo fazer, eu estaria com ela. A Tiffany amava o Jake. Ela se iluminava quando falava a respeito dele e no quanto, sabe, ele se importava com ela e iria cuidar dela. Nós vamos nos casar, vamos ter uma casa e, sabe, eu vou pra faculdade para conseguir o meu diploma. O Jake seria o catalisador disso tudo. Entendi. Ela sempre quis ser mãe, sempre quis estar em casa com os filhos. O Jake queria a mesma coisa que a Tiffany. Fofinhos a princípio, não? O Jake e a Tiffany eram muito felizes juntos. Essa dubladora eu não tanco. Essa dubladora, ela é de alguma coisa, cara. Ela dubla alguma coisa engraçada. Se alguém lembrar da voz dela, deixa aí nos comentários, cara. Essa voz não me é estranha. Muito, muito felizes. As crianças estavam felizes e faziam muitas coisas juntos. O Jake é como um pai pra mim e pra Sevena. Olha só. Depois que eles começaram a namorar, o filho Jake dela então percebe que a Tiffany podia ser muito doce, mas também podia não ser tão doce assim. E isso piora a panelinha das mulheres motociclistas, especialmente as duas mulheres do topo, Shauna e Stephanie. Stephanie. Eu confundi Stephanie com Tiffany. Essa foi a minha confusão ali atrás. Tiffany pensava que era
Ela andava por aí sem se importar com nada. As pessoas não gostavam. Ela só gostava da atenção. Eu podia ver um pouco de inveja ali. Eu acho que a Tiffany precisava entender a hierarquia que já existia no grupo. Que a Shauna e a Stephanie já estavam no topo. Eu acho que a Shauna e a Stephanie não gostavam muito do fato de a Tiffany ficar flertando muito ou ser sedutora. Elas achavam que aquilo era manipulação. O jeito manipuladora. Cara, eu já vi tudo, essas duas vão matar ela, mano. Eu tô achando que vai se encaminhar pra essa história. O que vocês acham? Dela estava causando problemas com algumas mulheres ao longo do tempo. E isso sempre te pega. Na primavera de 2015, Jimmy Gillentin ajuda a Tiffany a conseguir um emprego como cuidadora de uma mulher com deficiência chamada Denise Cole. A Tiffany conheceu a Denise por minha causa. Eu expliquei a situação pra ela e então, claro, a Tiffany, sendo a Tiffany, assumiu a situação. Era pra Denise voltar a ter saúde. Em vez de ficar o tempo todo na cama, era pra se levantar, andar pela casa e ir do lado de fora. A Denise era outro galho desse grupo. Galho? A quem elas se referiam como mãe e que estava precisando de uma cuidadora. A Tiffany ajudava a limpar, preparar o jantar, cuidar e passar um tempo com ela. Tiffany considerava a Denise como uma mãe, uma segunda mãe, uma pessoa que ela amava. Mas logo depois de se mudar para a casa da Denise, a Tiffany se torna alvo de uma fofoca horrível. Quem será que fez essa fofoca, hein? Agosto de 2015. 2015. Quem A será fofoca que que estava circulando era que a Tiffany estava roubando a Denise. Naquele grupo, elas tinham suas próprias regras morais. Não se pode roubar da mãe. O boato era esse. Eu não sei se a Tiffany fez isso mesmo. Isso era o que o Robin Maguire estava falando. Robert Maguire também fazia parte dessa cena noturna. Eu o conhecia como Machete Bob. Esse era o nome dele nas ruas. O Robert Maguire, Machete Bob, era meu amigo. Oxe, mas quem inventou essa história dela roubar a véia? Ele era um personagem, era bem violento. Ele poderia ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Ele também era muito amigo da Denise Cole. Então toma as rédeas da situação, expulsa a Tiffany e fala: você não vai roubar a Denise. E cuidar da Denise Cole e ficar na casa dela acaba virando o trabalho do Robert Maguire. De acordo com a Tiffany, ela é a verdadeira vítima, não a Denise. Será que ela não roubou mesmo? A gente tá ouvindo a história contada meio que seguindo a linha da Tiffany, né? Então eu vou acreditar na Tiffany. Vou acreditar que ela não roubou a véia. Ações de que o Robert tinha abusado dela. Que? Volta. De acordo com a Tiffany, ela é a verdadeira vítima, não a Denise. A Tiffany fez acusações de que o Robert tinha abusado dela. E aí esse boato se espalhou rapidamente. Eita! Acho que ela não entendia o impacto que um abuso significava para as mulheres desse grupo. Eu não sei o que aconteceu, mas o Bob provavelmente agrediu a Tiffany fisicamente. Eu já não sei quanto a ter agredido sexualmente. Inventar uma coisa dessas, eu acho que ela não faria uma coisa desse tipo. Também acho que não. Afinal, o que é verdade e o que não é? Mas esses boatos estavam se espalhando e as pessoas estavam acreditando no que elas queriam. Eu acreditava que tudo que ela me falava era verdade, mas agora eu já não sei. Coitada, mano. 20 de agosto de 2015. Recebo um telefonema de um informante, uma das pessoas que trabalha pra mim, pessoas das ruas. E ela fala de um crime que poderia ter acontecido. Mas talvez não fosse verdade, então eu tive que começar a fazer perguntas. Ela morreu. Eu não faço ideia do que aconteceu naquele momento. Ela morreu. Mas a pessoa falou: aí, o Machete Bob desapareceu. Será que nenhuma mulher vai morrer? Por causa, alguma delas vai sumir com o cara e vão tentar incriminar a Tiffany? Que é isso que vai rolar aqui, cara? 20 de agosto de 2015. Não duvido, tá? Uma pessoa diferente me liga: aí, o Machete Bob tá morto, acharam um corpo na parte de trás de uma caminhonete em Los Lunas, num estacionamento. Quando eu recebi a segunda informação, que se encaixava com tudo que o primeiro informante tinha falado, eu percebi que isso provavelmente era verdade e que era uma situação que eu realmente deveria procurar saber. Então, o departamento de polícia de Los Lunas vai procurar pra mim. Eles foram até o estacionamento de uma lanchonete e não tinha nem carro, nem corpo, nem nada mais lá. Enquanto isso, a polícia faz uma visita à casa da Denise Cole, onde Bob estava morando depois de expulsar a Tiffany. Essa é a Denise. Você quer sentar enquanto a gente conversa? Quero. Eu sei da morte do Bob. Ele morreu? De verdade? De verdade? De verdade. Encontraram ele numa caminhonete em Los Lunas. Isso foi ontem ou anteontem? A Shauna me falou disso ontem. Eu não sei que horas isso aconteceu realmente. Tudo que eu sei foi o que me disseram. Ele era muito bom pra mim. Ele sempre olhava se tinha comida na geladeira, cuidava de mim, cuidava do meu jardim.
Eu estava prestes a ser despejada e ele pagou as contas pra mim, porque iam cortar minha eletricidade. Ele era muito bom pra mim. Certo. E o Bob chegou e expulsou a Tiffany Boyer daqui. O nome Tiffany Boyer surgiu e eu falei, quem? Quem é essa pessoa? Eu não conheço nenhuma Tiffany. Ele ficou sabendo que ela estava me roubando. Ela roubou mais de $20 mil. A véia armou pra Tiffany e sumiu com o cara? Porque se a gente presumir que a Tiffany não roubou ela, quem sumiu com o cara, então, que tava cuidando dela? Ela falou, Bob tá interessado em mim. Eu sabia que era mentira. Denise acreditava que a Tiffany tinha convencido o homem a fazer uma represália contra o Bob. Eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei nada a respeito desse homem. Ele era amigo da Tiffany. Cara, tá tentando incriminar a Tiffany, cara. Então, já que o nome da Tiffany tinha aparecido inúmeras vezes, eu percebi que o meu próximo passo deveria ser: eu preciso encontrar a Tiffany. Eu preciso encontrar e interrogá-la. Ver se a alegação de abuso sexual é verdade, se ela armou esse possível golpe pro Robert Maguire. Eu tinha milhares de perguntas para fazer. Depois disso, eu tentei localizá-la. Mas, no início, a gente não teve sucesso. Enquanto a polícia tentava localizar Tiffany, o investigador Copman recebe uma grande dica. Falaram aí, se quer resolver o caso do Machete Bob, precisa falar com Shauna Cannon. Essa mulher tá envolvida de alguma forma. Eu fui me encontrar com a Shauna e ela começou me dizendo que achava que alguma coisa tinha acontecido com o Bob, que sabia como resolver isso, porque ela se sentia meio como se fosse uma chefe. Então ela ia chamar 10 dos maiores e melhores amigos. Ela me disse que Robert Maguire tinha sido morto porque a Tiffany tinha dito que ele tinha dela. A Shauna achava que a Tiffany tinha armado pro Robert Maguire. Calma, então ela tá dizendo que passaram o Robert porque a Tiffany inventou que ele tinha abusado dela. Aí alguém foi lá e passou ele. Eles não achavam que ela estava sendo verdadeira. Na verdade, a Shauna chamou a Tiffany de mentirosa e Eu nunca acreditei muito que a Tiffany estivesse tentando machucar alguém ou causando problemas. Colocar a culpa de alguma coisa em alguém com uma mentira. Essa era a história dela. Com a Shauna dizendo, talvez a Tiffany tenha alguma coisa a ver com o desaparecimento do Machete Bob. Bom, então vamos encontrar a Tiffany. Nossa, e àquela jogaram pra lá altura, também. quando os investigadores perguntaram a Shauna onde a Tiffany está, ela dava de ombros. A gente não sabe. Shauna falava, eu tenho certeza que ela tá se escondendo em algum lugar. Será que essa Shauna com esse pessoal sumiu com a Tiffany e com o Robert e colocou a culpa do desaparecimento do Robert na Tiffany e sumiram com a Tiffany também pra parecer que ela fugiu, matou o Robert e fugiu, criminou ela e fugiu e sumiu com ela? Ela tá se escondendo, tentando evitar a confusão. Ela tá por aí. Ela tá viva e bem. Tá esperando que as pessoas achem que ela está morta. Esse é o grande plano dela. 8 dias depois. Polícia de Albuquerque, operadora 4944, como posso te ajudar? Quero saber para quem posso reportar uma pessoa desaparecida. Essa pessoa é da sua residência? Na verdade é minha filha. Ela fica nas casas de várias amigas, mas eu não tenho notícias dela. O motivo da minha preocupação é que ela sempre me liga ou me manda mensagem quando ela não pode vir aqui. É a Tiffany? E ela fala, ei, mãe, porque eu tô com os filhos dela, eu tenho a guarda dos filhos dela. Ninguém tem notícias A Tiffany sumiu, desapareceu. dela desde terça-feira Se ela tivesse escondido, ela teria falado com a mãe. Por que ela sumiu? passada. Qual é o seu nome? Gente, eu acho que a Tiffany foi de vapo, tá? Teresa Boyer. Eu acho que a Tiffany foi de vapo. Tiffany. Havia certos períodos de tempo nos quais a mãe dela não tinha notícias, o pai não tinha notícias, ninguém tinha notícias. Mas ela nunca ficava muito tempo sem ligar ou nos visitar. Essa é a mãe dela. Eu não sabia onde ela estava, eu não sabia o que estava acontecendo. O máximo de tempo que ela ficou sem ver a gente foi tipo uma semana. Eu pensei que ela fosse voltar. Nossa, gente, ela foi muito de vaps, né? Ela foi muito de coms and babs. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. A irmã dela me ligou e me perguntou, você sabe onde a Tiffany tá? Eu falei, não tenho falado com ela. Tá bom, ela desapareceu. Eu falei, o que aconteceu? A gente não sabe, não estamos conseguindo encontrá-la. Ela simplesmente desapareceu. Eu sabia que alguma coisa não estava certa. Eu estava com uma sensação ruim. Entende? Gente, eu acho que aqui ela foi, hein? Agora, a polícia de Albuquerque está investigando 2 pessoas desaparecidas e parece que há conexão entre elas. A afirmação que eu ouvi era que Robert Maguire tinha sido assassinado porque a Tiffany havia dito que ele tinha abusado dela e que a Tiffany estava se escondendo. Eu acho que não foi nada disso. A polícia foi atrás do namorado da Tiffany, o Jake Seal, em busca de informações sobre o desaparecimento dela. 7 de setembro de 2015, 10 dias após o desaparecimento da Tiffany. O Jake estava nitidamente assustado ao falar com a polícia.
Quando a gente finalmente localizou e falou com o Jake pela primeira vez, ele estava muito relutante em fornecer informação. Dava pra ver que ele tinha uma espécie de tensão interna com a qual ele estava lutando, que era: eu realmente me importo com a Tiffany, eu quero fornecer toda a informação que eu tenho pra ajudar vocês, mas eu tenho que considerar a minha segurança pessoal. Então, dava pra ver desde o início que essa guerra estava acontecendo dentro dele. Ele tava com medo da Shauna e a galera ir atrás dele pra ele contar alguma coisa? Gente, é uma máfia. Em algum momento, Jake contou à polícia que no dia 19 de agosto, ele estava na casa de um amigo quando a Tiffany apareceu de surpresa no carro de outra pessoa. A Tiffany estava com uma expressão no rosto que eu sabia que tinha algo errado. Ele é o Jake! Meu Deus do céu. Foi assim que eu acabei entrando no carro. O Jake não queria falar para os investigadores quem estava dirigindo o carro ou para onde eles foram levados, mas disse que ficou tão preocupado com a Tiffany que foi junto. Faz sentido, porque ela Será que era a Shauna? Era a Shauna que tava levando ela? Ter homens legais. Eles não eram os melhores homens, mas se importavam com ela, da maneira que eles conseguiam. Ela confiava no Jake. Ele quis protegê-la. A gente foi até uma casa. Eu estava sentado na sala de estar. E as pessoas estavam tecendo comentários sobre a Tiffany, chamando de tudo quanto é nome. E começa a ficar claro pro Jake que todo mundo ali estava querendo alguma informação da Tiffany Boyer a respeito do Machete Bob. Foi quando tudo começou a mudar. Segundo o Jake, assim que a tensão aumentou, ele foi retirado da sala e jogado em um closet que foi fechado com pregos. Meu Deus, vamos acabar com ela. Parecia que as paredes estavam sendo esmagadas ou estavam jogando alguma coisa nas paredes. Eu levei mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, para fechar os meus olhos sem ouvir os gritos dela. Uou. Nossa, cara. Algum tempo depois, tiram o Jake do closet e a Tiffany não estava mais lá. Acordei num mundo completamente diferente. Ameaçaram o Jake dizendo pra ele ficar com a boca fechada. No que eu falei. momento em que ele é retirado do closet, alguém fala: fica com a boca fechada, não vai falar sobre isso com ninguém. O Jake estava presente na casa, dentro do closet. Então, quando ele contou essa história, eu pensei que o que potencialmente seria um simples caso de pessoa desaparecida, obviamente não era depois daquele ponto. A polícia sabe que alguma coisa horrível aconteceu naquela casa. Mas como o Jake estava muito assustado para dar qualquer nome e sem sinal da Tiffany, a investigação atrasa. Pô, mas não tem a parada de oferecer proteção à testemunha? Tem que falar, pô. Se ele não falar, ele não vai conseguir ter justiça pelo que aconteceu com ela. Ele precisa abrir o bico, gente. Os amigos e familiares da Tiffany começaram a perder as esperanças de que ela será encontrada. E tinha 1% de esperança de... ela tá escondida em algum lugar, ela é guerreira, ela é forte. Sim. E acontece que esse 1% era um lugar totalmente agonizante para se estar, porque você apenas se agarra naquela esperança. Eu acho dificilmente que ela tá viva, gente. Você que tá vendo até agora, você acha que ela pode estar viva? Ela sumiu, o Jake falou que ouviu ela gritando dentro do armário. Você acha que é possível ela tá viva ainda? Felizmente. Então, ele volta a falar com a chefe, a Shauna Cannon. Essa aí sabe de alguma coisa. No começo ela falou assim: eu não sei nada sobre o que aconteceu, mas eu e ela começamos a nos falar pelo telefone com frequência. Rapidamente ela começou a confiar em mim, mas ao longo de inúmeras conversas, eu fui conseguindo mais e mais. Na cabeça dela, Shauna está trabalhando em prol do seu objetivo, que era encontrar o Bob. Eu fui pra casa e aquilo ainda estava me incomodando. Todo mundo falava: Shauna, ele provavelmente foi pra algum lugar. E eu fui pra casa e falei: a gente precisa encontrar o Bob. Mas aí a Shauna fala pra mim: a gente pegou ela. Foi quando eu percebi que, bom, a Shauna com certeza sabe o que tá acontecendo. O investigador Kaufman escuta quando Shauna explica que ela era a pessoa que estava com Tiffany no carro na história do Jake. Ela fala: o Jake Seal quis vir com a gente. Quando ele entrou de novo na casa, eu falei: eu não sei se você vai querer entrar no carro. Você vive grudado nela. Você tá com ela em 90% das coisas que ela faz. Então você é que sabe. Eu disse que ela tá... Nossa, eu disse que ela tava envolvida, cara. Falei, mas se você entrar nesse carro, não vai poder interferir em nada. Esquisitíssima, cara. A Shauna não queria parecer malvada. Só estava preocupada com o Bob. E a maneira de encontrar o Bob é fazer X, Y e Z. Então, a própria Shauna coloca a Tiffany e o Jake Seal no carro e os leva até a casa do Rob Rose. O Rob Rose era conhecido no grupo como alguém que estava sempre por perto. A casa dele era um local onde as pessoas sempre se reuniam. Eu não queria discutir com ela porque não tinha mais ninguém comigo. Queria que ela me levasse até onde o Bob estava. Eu não podia dirigir e controlar a Tiffany ao mesmo tempo, caso ela desse uma de doida. Ela falava: meu Deus, isso ficou tão ruim.
Foi ela. Mas e o Robert? Quem sumiu com o Robert? Como é que ele sumiu? E o cara? O que aconteceu com ele? Shauna Cannon passou anos sendo a chefona do seu círculo. Ela sabe como usar o seu poder para conseguir o que quer. E tem certeza de que o investigador Copman vai cair nos seus truques. Shauna gostava de conversar comigo. O que eu descobri sobre a Shauna é que ela justificava tudo e que realmente achava que era uma boa pessoa. Achava. E ela acabou me contando certos detalhes que não deveria ter me contado. Eu não vou resolver esse caso se a Shauna não abrir a boca. Ela abre a boca um pouquinho. Shauna contou que fez algumas ligações enquanto Tiffany estava na casa. Inclusive para a segunda pessoa no comando, Stephanie Ray Stepp. Stephanie! Então eu liguei para algumas pessoas. Eu liguei para Ray. Em algum momento meu tio Paul me ligou porque eu tinha ligado para ele. William Paul Alexander é conhecido nessa cena das festas há décadas e também é conhecido por ser um indivíduo extremamente violento. Era um indivíduo que tinha por volta de uns 60 anos. As pessoas o chamavam de tio Paul, era um sinal de respeito. Tio Paul. O tio Paul foi a... Tio Paul é até lá na... Não que eu saiba. Ele não estava lá quando eu estava. Ficou sabendo se ele acabou indo na casa? Eu escutei alguns boatos de que ele tinha ido até lá. Quando a Stephanie Stepp recebe a ligação da Shauna Cannon dizendo que eles estavam com a Tiffany Boyer na casa do Rob Rose e que eles estavam questionando a Tiffany a respeito do desaparecimento do Robert, a Stephanie Stepp foi imediatamente para a casa do Rob Rose se envolver na situação. Eu acho que isso demonstra a reputação da Shauna Cannon no grupo, já que Shauna Cannon ligou para Stephanie Stepp e a Stephanie Stepp largou tudo o que estava fazendo para ir participar de toda a situação. Nesse momento, a Ray já tinha chegado lá. Naquele momento, eu já tinha pegado minha bolsa e falado, eu tô indo embora daqui. O que ela falou pra polícia foi: eu só queria saber o que tinha acontecido com o Robert. Eu coloquei a Tiffany no meu carro, sim, ela não podia sair e sim, eu levei a Tiffany de carro até a casa do Rob Rose, mas eu fui embora, então as minhas mãos estão limpas. O relato da Shauna fornece uma localização ao investigador Copman, mas ele não está nem perto de ter uma prova concreta de que Tiffany Boyer tinha sido assassinada. E com Tiffany ainda desaparecida, ele precisava localizar os outros agentes da história da Shauna para tentar corroborar com o que ele estava ouvindo. 10 de setembro de 2015, 13 dias após o desaparecimento da Tiffany. Chamei alguns policiais e fomos cumprir o mandado de busca na casa do... se ela estiver viva vai ser um belo plot, né? Eu vejo o Rob Rose saindo da casa dele e pergunto, você tem uma arma aí com você? Ele diz, sim, eu tô levando uma arma. Então eu pego a arma e o algemo, porque a essa altura eu sabia que ele era um ex-detento, que estava proibido de carregar armas de fogo. Os policiais estavam procurando por alguma prova física que mostrasse que tinha ocorrido uma luta corporal, para mostrar que um crime possivelmente tinha acontecido. Os investigadores acharam a porta do closet e viram buracos. Buracos que estavam especificamente no portal da porta e na porta. Coincide com a história do Jake que ficou preso. Onde você provavelmente conseguiria fechar a porta usando parafusos e pregos, o que se encaixava exatamente com o que o Jake Seal tinha dito anteriormente. Exatamente. Os policiais conseguiram observar muito bem algo que parecia ser sangue na cena no local onde o Jake Seal disse que a Tiffany tinha sido espancada. Durante a busca, Rob Rose é questionado sobre as alegações do que tinha acontecido dentro da casa dele. Algumas pessoas mentem muito bem quando são questionadas. Outros nem tanto assim. Rob tá na categoria dos péssimos mentirosos. A gente perguntou sobre os buracos no portal da porta do closet e ele basicamente colocou a culpa no colega de quarto esquisitão que fazia coisas sem sentido. E naquele momento ele não estava cooperando muito. Ninguém estava acreditando em uma palavra do que ele dizia. Acabou, não tem o que ele fazer. A história coincidiu. Soubemos ali que o envolvimento dele era muito grande. Exato. Mas o investigador Copman sente que as mulheres são a essência desse crime. Ele precisa encontrar Stephanie Stepp. Eu recebo um telefonema dizendo: eu sei onde a Stephanie Stepp está. É melhor se apressar. Não sei quanto tempo ela vai ficar nessa casa. Então outro investigador e eu vamos correndo para essa casa o mais rápido possível. Eu sei que ela me conhece. A gente a coloca num canto e eu converso com ela com descrição bem casual assim. E aí, você lembra de mim? E ela fala: sim, Copman, e aí? Estamos investigando sobre o desaparecimento de uma jovem moça chamada Tiffany Boyer. Ela é uma mulher mentirosa e idiota, sempre tá em confusão. Entende o que eu tô dizendo? Sabe, fica falando mentindo compulsivamente. A mulher literalmente acredita na própria mentira, é sério. Por que não começa me falando o que você sabe? Tem uma porção de boatos rolando por aí. Eu recebi uma ligação e falaram: a gente vai conversar com a Tiffany na casa desse cara, do Rob, alguma coisa assim. A gente quer que você esteja lá. Quem ligou pedindo pra você ir até lá? Shauna. Ela me contou que a Tiffany tava indo pra lá. E aí, eu fui pra lá. Ok, vamos recapitular. Me conta. Você estava lá e... Um negócio aqui na cabeça deles, eu tava lá pra bater nela. Eu vou ser sincera, eu já fui conhecida por bater em mulheres e comecei a fazer isso porque eu tava de saco cheio de ver os homens batendo. Eu andei até ela e bati, entendeu?
Eu bati nela algumas vezes, entendeu? Quanto mais ela falava, mais o ego dela começava a dominar. Aí ela começou a se gabar em relação à situação, que ela estava me contando que tinha feito com os cotovelos, os socos e os chutes. Se gabando, olha que doente, ela tá se gabando. Então ela começou a se sentir orgulhosa e falou, eu arrebentei aquela... Oh. Ok, quanto aos outros homens, bateram nela também? Certo. Não, enquanto eu tava lá, pô. Eu tava lá pra fazer isso. Eu agi como se não fosse nada demais. Uau, você bateu tão forte assim? Ah, legal, tudo bem. Então, ela foi amordaçada e presa? Legal. Como é que o resto das coisas terminou? E depois que eu bati nela, a Tiffany tava sentada na cadeira e eu falei pra ela limpar o rosto porque tava sangrando. Todo mundo tava de boa, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. E até onde eu sei, foi aí que tudo terminou. Eu tinha que sair. Peraí, então cadê ela, pô? Ah, tem alguma coisa aqui que não tá fechando. Na minha vida como policial, eu nunca tinha visto uma pessoa se gabar sobre ter sequestrado alguém e batido tanto numa pessoa como ela disse que fez. Mas ela tava muito orgulhosa disso. E depois ela falou, bom, eu não acho que a Tiffany tá morta. Eu acho que a Tiffany tá viva. Ela disse, se ela foi morta, eu não tava lá. Por que acha que a mãe dela iria denunciar o desaparecimento? Cara, eu espero que tenha o plot dela tá viva, tá? Dela e ninguém consegue achar a Tiffany. Tenho certeza que ouviu os mesmos boatos que nós. Ela foi espancada até a morte. Isso é idiotice. A Tiffany faz isso o tempo todo. A mãe dela faz isso, ela faz o tempo todo. O quê? Sumir? Eu acho que elas estão com medo porque ela fez... Como eu disse, ela é muito dramática. Gosta de ser o centro das atenções. Oxi! Por dentro eu tô... A mulher foi espancada na casa do cara e a culpa ainda é dela ter desaparecido? Como assim, pô? Essa moça é doida. É muito doida. Mas trocamos números depois daquilo, a deixamos ir como se não fosse nada demais. Por mais maluco que pareça, eu tava fingindo indiferença, porque iria precisar dela mais pra frente. Resolver todo esse caso é um jogo que demanda tempo. A Stephanie disse que, quando foi embora, a Tiffany ainda estava viva. Reunimos todos os esforços, mas não conseguimos localizar a Tiffany. Naquele momento, pensamos que era um homicídio. Será? Frustrado, o investigador Copman vai falar com Shauna Cannon, torcendo para que ela fique feliz em dedurar os próprios amigos mais uma vez. Bom, a Shauna sem dúvida estava mentindo para mim, desde o começo. Só para se manter informada com o que eu falava. Então, naquela noite foi quando ela de fato falou tudo. Ela falou, eu conversei com a Stephanie, tipo, você vai querer ouvir isso. Ela falou, bom, a Stephanie disse que tinha tentado estrangular a Tiffany. Estrangular a Tiffany até a morte. Mas ela não fez isso, de fato. Ela nem estava considerando a lealdade com a Stephanie Stepp. Não era importante. Quem se importa? E aí ela deixou escapar algo sobre um martelo. Quando eu falei, o que você falou? Ela meio que sussurrou dizendo o martelo. Eu falei, certo. Quem usou o martelo? Você vai ter que descobrir. Perguntar por aí, eu não sei. Eu preciso ir. Martelo? No dia seguinte, eu já sabia que precisava localizar a Stephanie Stepp e interrogá-la de novo. Eu pedi para ela sair de casa e entrar no meu carro. Eu disse, Stephanie, escuta, você tem me dado informações, o que é ótimo, mas agora eu consegui a informação completa. Então, chega de merda pra cima de mim. Eu vou falar pra você as coisas que eu já sei. Me conta a respeito do martelo. Ela ficou muito nervosa, o coração começou a bater forte. Eu estava olhando bem pro rosto dela. Vixe. E sob aquele estresse todo, ela respondeu a pergunta. Ela contou. E o que ela me contou foi surpreendente até pra mim. O que ela contou? 5 de outubro de 2015. Ela sabia que alguém tinha feito isso porque, além dela, só algumas pessoas estavam lá, mas ela não conseguiu descobrir naquela hora que tinha sido a Shauna de jeito nenhum. Eu descobri o seguinte, você estava batendo na Tiffany. Eu falei que eu fiz isso. Tentou estrangular. Não, eu não tentei. E isso não funcionou. Eu não tentei estrangular. Alguém acertou a Tiffany com o martelo. Me conta sobre o martelo. Quem usou o martelo contra a Tiffany Boyd? Ela falou, os rapazes se encarregaram disso. Eu estava tentando estrangular, eu estava tentando matar ela. O nível de emoção dela estava muito alto. E ela estava agindo conforme esse sentimento, tentando usar ao máximo essa emoção, esse ódio para matar a Tiffany. Cara, que bizarro. Mas acaba que Ray não era tão durona quanto pensava. Aí você pegou o... Eu fui empurrada pro lado. Então te empurraram pro lado? Eu não consegui fazer e eles ficaram comigo. E o Rob Rose falou, por que você, não morre? Rob Rose falou... Por que você, não morre? Então quem bateu nela com o martelo foi o Rob ou o Paul? O Paul. O Paul bateu nela com o martelo. De acordo com Stephanie, um golpe na cabeça feito pelo tio Paul matou a Tiffany. Nossa. Não era nada demais pro Paul. Ele toma a posição com frieza, pega o martelo e completa o ato em questão de segundos. Ele matou uma pessoa como se não fosse nada. Ela falou, e daí enrolamos ela no tapete. Colocamos na parte de trás do carro do Rob Rose no porta-malas. E ela falou, e daí o Paul e o Rob Rose levaram ela de carro.
E eles voltaram várias horas depois. E tudo o que disseram naquele momento foi: agora ela é comida de coiote. Porra, coitado, mano. Quando Jake finalmente é tirado do closet, ele teme pela própria vida e concorda em não contar a ninguém. Naquele momento, a investigação da Tiffany como pessoa desaparecida vira uma investigação de homicídio. Mas sem um corpo ou causa da morte confirmada, a polícia de Albuquerque não pode prender a Shauna, a Stephanie ou o tio Paul. Porra, como Era não? o momento de dizer: precisamos aumentar os esforços, descobrir quem pode nos ajudar a encontrar os restos mortais. Cara, como não? E é nesse momento que é essencial ter Rob Rose do nosso lado. Com uma oferta de imunidade, Rob Rose concorda em mostrar onde o corpo da Tiffany foi jogado. Boa jogada. Boa jogada. 20 de novembro de 2015. Novembro. Quase 3 meses depois de ter sido dada como desaparecida. Mas 2015 é 10 anos atrás. É estranho pensar isso, né? Que bizarro. Os investigadores localizaram o corpo da Tiffany. E quando fomos ao lado do arbusto, lá estava ela. O corpo inteiro. A Tiffany. Calma aí. Nossa. Ficamos em silêncio por 1 minuto, só olhando, pensando. Aquela loucura tinha meio que se resumido àquela situação. Naquela noite, os familiares da Tiffany são notificados a respeito da descoberta. Eu tava com uma esperancinha dela estar viva ainda, mas era bem difícil, né? Depois de tudo que a gente ouviu ali, dos gritos que o Jake ouviu, a outra falando que encheu a cara dela de porrada. Treinamento numa loja fora da cidade quando me ligaram. Eu chorei. Porque finalmente eu pude sentir. Eu voltei para Albuquerque e eu sentia que eu precisava voltar para onde ela estava. É foda, né? O desaparecimento é pior, né? Daí você não sabe o que tá acontecendo com a pessoa, se ela pode estar sofrendo. Toca, número desconhecido. O investigador se identifica e diz: sentimos muito. Sinto ter que falar que identificamos positivamente os restos mortais de sua filha Tiffany Boyer. Eu ainda posso ouvir ele dizendo aqui no telefone. Isso tá gravado na minha memória pro resto da vida. Eu nunca vou esquecer. Quando eu fiquei sabendo que tinham encontrado a Tiffany, eu chorei e abracei os meus filhos. Ela era uma boa pessoa e triste. Significava muita coisa na minha vida. 16 de fevereiro de 2016. Enquanto os investigadores esperam pelo relatório do médico legista, descobrem uma coisa no deserto. Encontraram Bob Maguire em uma cova rasa. Eu acho que foi em Los Lunas. E aí? Hoje, quem sabe, talvez alguém tenha visto o Bob numa caminhonete. Nunca ficou provado que Robert Machete Bob tivesse violentado a Tiffany e sua morte ainda está oficialmente não resolvida. Olha só, cara. Ninguém sabe por que ele morreu. Cara, ele é o cara que cuidava da velha. Cara, que estranho. Nunca descobriram por que ele morreu. Quem matou ele, cara? 26 de maio de 2016. Um antropólogo forense finalmente conseguiu determinar que Tiffany morreu em decorrência de um traumatismo craniano. Nossa, foi o martelo, será? 1º de junho de 2016. Depois de uma espera longa e frustrante, os investigadores podem finalmente avançar no caso. As prisões têm um esforço coordenado. Eu sabia que a Shauna estava em uma espécie de escola de estética. Então enviei alguém pra lá. Sabia a localização do Paul, então nós o prendemos na casa dele. Alguém já estava na cola da Stephanie Stepp, então enviamos alguém até a casa dela. Conseguimos prender todos eles simultaneamente. O tio Paul Alexander recebeu a condenação de homicídio de 1º grau e a sentença de prisão perpétua. A Stephanie Ray se considerou culpada de homicídio de 2º grau e recebeu sentença de 24 anos de prisão. A Tiffany gostava de paquerar os homens. Pô, pelo menos isso, né? Pagaram. Era a maneira dela de receber atenção. A Stephanie tinha problemas com raiva. E eu acho que ela tava... Cara, 24 anos, ela ainda tá presa. 24 anos, ela não cumpriu nem metade da prisão dela ainda, nos dias atuais. Procurando uma oportunidade pra descontar na Tiffany. Shauna se considerou culpada pelo sequestro e recebeu 6 anos de prisão. A Shauna tomou as rédeas da situação. Porra, 6 anos só? Não foi pouco? E era isso que ela sempre fazia. A Shauna organizou o sequestro da Tiffany pra questioná-la. E talvez ajudar na resolução do assassinato do Machete Bob. Tiffany tinha uma alma livre e nunca entendeu o quanto as líderes poderiam ser cruéis. Até que foi tarde demais. Ela era uma garota muito especial. Ô, coitada, e era mano. inteligente. E os filhos também, né? Pô, que dó. Muito linda. Ah, meu Deus, nossa. E ela trouxe ao mundo 2 pessoas lindas e incríveis. Filhos, né? Só o ela filho era um apareceu, ser humano né? absolutamente maravilhoso. Só o filho apareceu, a filha não apareceu. A Sevina, a cópia fiel da Tiffany. E eu acho realmente que Deus
fez isso por mim. Eu acho que não teria seguido em frente. Ela era minha irmã, era minha melhor amiga, e se eu precisasse, ela tava lá. Pô, que dó. Eu amava a daquela garota. E quando ela partiu, eu senti que alguma coisa dentro de mim tinha partido também. Eu acredito que a bondade da minha mãe vive aqui dentro comigo. Eu tenho uma grande parte dela em mim. Nossa, pior que é parecida mesmo. E eu acho que ela é maravilhosa. Parecida mesmo. É uma grande bênção saber que ela amava muito a gente antes de partir. Tadinha, cara. Eu realmente amo demais a minha mãe. Eu quero que as pessoas saibam que ela tinha um coração de ouro. Versão brasileira, Drymark. Nossa, que história, hein? Que história, meus amigos. Pô, já tava imaginando desde o começo ali, né? Eu, sinceramente, já tava imaginando desde o começo que ela ia acabar morrendo, cara. Que é o que... Eu sabia que a partir daquela... Como é que é o nome da mulher agora que eu esqueci, gente? Nasha, Nawa. Começava com Na. Esqueci o nome dela, cara. Mas aquela que era a líder lá da ganguezinha. Eu sabia que ia partir dela, mano. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e comenta aqui embaixo também se você quiser mais episódios de True Crimes nesse estilo. Gosto bastante de ver, tá? E gosto que vocês gostam. Deixa o like aí e se inscreve também, né? Se você não é inscrito, certo? Muito obrigado pela sua presença. E tchau!